sua idade lhe permite ter forças para abrir a sua Bíblia, o reumatismo já está doendo a mão, essas coisas. Neemias, no capítulo 4. Abra, por favor, a sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso de número 15. Neemias, não procure Neemias no Novo Testamento, porque você não o achará. Neemias, capítulo de número 4, eu quero ler este texto a partir do versículo de número 15. Neemias, capítulo 4. Se você é fera aí na Bíblia, você já achou, e se já achou, vai dizer amém. Amém. Versículo 15, diz assim o texto: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro. Voltamos para onde, irmãos? Para um muro, cada um para o seu trabalho, diz o texto. Daquele dia em diante, verso 16, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia como, irmãos? Diz a Bíblia, armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo. Eles estavam fazendo o quê? Construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam trabalho como, irmãos? Com uma mão e com outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura o que, irmãos? Uma garrafinha de água, um doce para descansar. Não, trazia o quê? Uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem para quê? Pronto para tocar a trombeta. Só até o verso 18. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, nós voltamos a Ti em oração, assim como, Senhor Deus, diversas vezes nesse culto, já nos curvamos diante, Senhor Deus, Tua presença, em adoração, em oração, ó Pai, ofertando ao Senhor o nosso melhor. Nós voltamos nesta hora em oração para dizer: Deus, nós lhe damos toda a liberdade na nossa mente, no nosso coração, para que o Teu Espírito possa trabalhar e a Tua santa palavra gerar as mudanças que o Senhor deseja, Senhor Deus, para a nossa vida, Senhor Deus. Não, Senhor Deus, as mudanças materiais ou as mudanças que a nossa alma deseja, mas as mudanças para que o nosso espírito cresça e cresça, Senhor Deus, fundamentado na Tua palavra. Senhor Deus, faça a Tua vontade, cumpra, Senhor Deus, o Teu querer nesta noite. É a oração que fazemos em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Está aí o tema desta palavra, deste domingo. Eu não sei como você tem pensado sobre os seus dias, mas geralmente a gente chega no início do fim de semana e diz assim: meu Deus, eu vou aproveitar esse fim de semana para o quê, irmãos? Para descansar. E aí quando chega no domingo, aproximadamente esse horário, 8h19, a gente começa a pensar no dia de amanhã, na segunda-feira, e a gente já começa a pensar na possibilidade de muitos problemas, de muito trabalho, de muita dor de cabeça. E aí na verdade você já logo diz: meu Deus, eu não descansei nada nesse fim de semana, passou voado, eu não consegui nem fechar um pouquinho os olhos, tive que acordar muito cedo, precisei dormir muito tarde, tive uma série de compromissos, eu não descansei nada. Na verdade eu acho que eu estou precisando de quê? Você já conhece a palavra? Estou precisando de umas boas férias. Mas o tema desta palavra é
um contraste com essa realidade. Vai na contramão disso. Eu quero ministrar a você isso. Não descanse. Já compartilhamos uma série de palavras falando ao contrário. Descanse, meu irmão. Como diz lá em Salmo 37, versículo 5, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. O Salmo 37, o próprio versículo 7, neste mesmo Salmo, que diz, olha, descansa no Senhor. Não é isso que diz o Salmo 37, versículo 7? Descansa no Senhor, meu irmão. É o que diz a Bíblia. E aguarde com Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Quantas vezes, irmãos, já não ministramos aqui textos e mais textos, dizendo para você, olha, meu irmão, descanse, descanse no Senhor, descanse no Todo-Poderoso. Mas nessa noite eu quero falar sobre um outro ponto de vista com você, e dizer, não descanse. Quero que você olhe para o irmão ao seu lado, com essa cara de sono que talvez você está vendo no seu irmão, né? Não vou pedir para não dormir dentro da igreja, né? Mas eu vou pedir para você falar assim para o seu irmão, meu irmão, não descanse. Fale para ele, não descanse. Não fala para mim, irmãos. Não durma. E se dormir, eu vou te acordar. Você já deve ter ouvido muitas palavras sobre descansar, ter um repouso, um tempo de descanso. Eu, por exemplo, domingo para mim é sagrado, irmãos. Domingo para mim é sagrado. Eu chego da igreja em casa, não sei o que você faz, mas antes de virmos para o culto da manhã, o almoço já estava pronto. Eu chego em casa, almoço, quando almoço em casa, e costumo dizer, né? Depois do almoço é berço. Gente, precisa descansar no domingo. Hoje eu cheguei mais cedo do que já chego em casa e fui dormir, né? E eu tenho um hábito já de o meu relógio biológico no domingo, ele funciona perfeitamente. 3:10, eu estava acordado e a gente, uma série de atividades, resolve aqui, resolve ali, mas não é desse tipo de descanso, como falamos, ou talvez até daquelas férias que a gente acredita estar precisando, daquele descanso merecido. Não é desse descanso que eu estou falando. É claro que não é exatamente isso, mas sem dúvida é um outro tipo de descanso. O descanso que eu estou mencionando aqui nessa manhã é um descanso da atenção. Repita comigo, descanso da atenção. O descanso que eu estou mencionando nesta manhã, nesta noite, é o descanso da guarda, é o descanso espiritual. Quando nós ficamos muitas das vezes cansados, ficamos muitas das vezes sobrecarregados, depois de uma luta, depois de alguma situação, é quase que automático nós descansarmos. E eu não sei se você concorda comigo, há muitos riscos num descanso de uma atenção. Quem trabalha aqui em indústrias, quem trabalha aqui em firmas, em empresas, sabe que em quase todas, antes de iniciar o expediente de trabalho, vai lá o supervisor e tem uma reunião com todos os funcionários para dizer, olha, nós não podemos ter acidente de trabalho, e para não ter acidente de trabalho, nós precisamos estar, o que, irmãos? Atentos a todos os pormenores desse trabalho. É material de segurança, é atenção na segurança do equipamento, é atenção no funcionamento do equipamento, é atenção naquilo que está fazendo. Eu já vivenciei, melhor dizendo, uma cena na minha vida que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu trabalhei uma certa vez numa empresa que tinha uma guilhotina para cortar papel.
E naquele dia, naquele tempo, a máquina não era com tantos recursos de segurança. E aquele homem foi colocar um bolo de papel para ser cortado. E a máquina automática desceu com um facão extremamente afiado de aço em cima de uma das mãos. Só deu tempo dele puxar uma, a outra ficou. E aquela cena de cortar a ponta dos 4 dedos, sangue para tudo que é lado, e aí, de repente, constatamos que ele não tinha verificado a trava de segurança da máquina. Um descanso de atenção que proporcionou a ele uma marca na sua vida para sempre. Um descanso, irmãos, da nossa guarda. Eu me recordo de uma certa vez ver uma luta entre 2 brasileiros, o Anderson Silva e o lutador Vitor Belfort. E de repente o Vitor Belfort abaixa a guarda e o Anderson Silva acerta um chute que leva o Vitor Belfort a nocaute, a lona. Por quê, irmãos? Porque muitos descansos na nossa vida nos levam às lonas, nos levam ao chão das lutas que temos enfrentado. Eu não sei se você pensa assim comigo, mas o descanso espiritual também proporciona muitas quedas, muitos desastres. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que não existe, querido irmão, descanso para quem entrou em guerra. A verdade, eu não sei se você concorda comigo, todos nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra porque queremos paz. Estamos numa guerra porque queremos resultado. Crente que não está em guerra, e veja bem, não é guerra sinônimo de tribulação, não é guerra que eu estou dizendo sinônimo de uma vida perturbada. Eu estou dizendo guerra do sinônimo de que estamos lutando todos os dias, lutando contra alguma coisa, lutando contra alguma situação. Para que lutamos, pastor? Lutamos para não sermos vencidos por estas dificuldades da vida. Então a primeira coisa que eu queria citar a você é que quem está em guerra não tem descanso. Não há descanso para quem vive, está em guerra. Quantas coisas, irmãos, não precisamos travar uma guerra? Quantas coisas não precisamos travar uma verdadeira batalha? Deixa eu fazer aqui uma pergunta a você. Quantos aqui estão enfrentando batalhas na sua vida? Diga amém. Então eu vou dizer a você que não existe descanso para quem está em guerra. Se você está em batalha, não acredite que é hora de descansar. Não estou dizendo do descanso físico, eu estou dizendo do descanso espiritual. Não há descanso para quem está em guerra, e você vai me entender melhor. Segunda coisa que eu gostaria de citar ao seu coração é que você não pode ter pena e nem brincar com o seu real adversário. Numa guerra, numa batalha, não há negociação com aquele que luta contra você. E a primeira coisa que nós precisamos entender numa guerra é quem realmente é o nosso adversário. Com quem ou contra quem estamos em batalha, em guerra. Você não pode ir para uma guerra sem saber contra quem você vai lutar. Você não pode ir para uma batalha sem conhecer contra quem você vai lutar. Certa vez, estava conversando com alguém aqui na igreja, no pátio da igreja em algum momento, e o irmão veio e disse assim: pastor, que tragédia, os Estados Unidos lá invadir a Síria. Eu disse: meu amigo, já invadiu. Você acha que antes do presidente dos Estados Unidos anunciar uma possível guerra contra a Síria, já não está instalado na Síria os olheiros, aqueles que estão observando,
aqueles que estão investigando onde fica cada setor, aonde fica cada departamento da Síria que precisa ser destruído, eles já estão na Síria, não tenha dúvida disso, não tenha nenhum pouco de incerteza, eles já estão na Síria, disse isso para ele. Porque, irmãos, numa guerra, você não pode entrar sem saber contra quem você vai lutar. Numa guerra, você não pode saber como é o seu adversário, como não é o seu adversário. Eu tenho um conhecido que ele é soldado do exército norte-americano. E ele participou de algumas incursões no Afeganistão, quando os Estados Unidos retomou a ordem do Afeganistão. E ele, na última vez que veio ao Brasil, conversávamos, ele disse: pastor, nós não puxamos o gatilho sozinho. Infelizmente, este é o ofício. Morreram muitos nesta guerra, mas antes de entrarmos em qualquer local da cidade, já tínhamos uma informação precisa do que iríamos enfrentar, do que iríamos encarar, e íamos preparados e executávamos o serviço. E ele foi me mostrando as fotos que haviam possibilidade de ser tiradas, e você vê, irmãos, que eles, com uma destreza, eles sabiam contra quem estavam lutando, com habilidade, eles sabiam aonde colocar os pés, eles sabiam o que fazer. Por quê, irmãos? Porque você não pode ter pena e nem brincar com o seu real adversário, com o seu real inimigo. Você negocia com o seu inimigo, você brinca com o seu inimigo, amanhã você vai ser vítima desta falta de atenção. Você está comigo até aqui? Diga glória a Deus. Terceira coisa que quero compartilhar com você é que você não pode perder o senso de urgência das coisas. Será que você pode dizer isso comigo? Diga bem forte, para acordar esse irmão que já dormiu do seu lado. Eu não posso perder o senso de urgência das coisas. Queridos, o que você deixa de fazer agora pode na frente custar caro. Você já ouviu aquele ditado que é mais velho do que você? Não deixe para fazer amanhã o que você o quê? Precisa fazer hoje. Essa palavra pode fazer hoje nos dá a possibilidade de também não fazer. Mas a verdade é que não deixe para amanhã o que você precisa fazer quando, irmãos? Fazer agora, fazer hoje. Ou seja, numa guerra, você não pode perder o senso de urgência das situações. Não pode perder o senso de urgência das necessidades, daquilo que está sendo vivido, daquilo que está acontecendo. No entanto, irmãos, há pelo menos uma lista de coisas que eu poderia citar como consequência de um bom descanso do que estamos citando nesta noite, mas eu gostaria de sublinhar algumas situações nesta noite. O que é que acontece? O que é que acontece com alguém que descansa numa batalha? O que acontece? Pastor, o que acontece com alguém que marca bobeira, com alguém que vacila, com alguém que descansa na hora errada numa batalha? Primeira coisa, entre talvez muitas coisas, a primeira coisa é de que quem descansa perde a agilidade. Como assim? Você já deve ter acordado algumas vezes na sua vida. E é difícil, irmãos, a gente acordar com toda a energia que a gente precisa. Você dorme uma noite inteira e possivelmente quando você dorme cansado, você
não ronca. Tem alguém aqui que ronca? O inimigo está se levantando aqui na frente da igreja. Quem não ronca, né, irmãos? Cansado. Quem não ronca? Mas é sério. É sério. Quem descansa, perde a agilidade. Fica com sua mão engessada 30 dias. Depois tira o gesso e faz os movimentos que você fazia antes, para você ver se você faz com facilidade. Eu nunca quebrei um osso do meu corpo, mas uma vez jogando bola com os irmãos da igreja, um rapaz pisou no meu dedo com uma chuteira com trava de alumínio e deu uma fissura no meu osso do dedo. Não chegou a quebrar, apenas uma pequena rachadura. E aí o médico falou assim, não é caso de engessar, a gente só vai colocar uma tala. E aí fiquei com aquela tala no dedo, né, irmãos? Andando para cima e para baixo. E aí, irmãos, depois de 30 dias, mais ou menos, não me lembro exatamente, até porque eu não jogo bola tem muito tempo, só pagando agora para viver jogar, e como ninguém paga, eu não jogo. Tirei o tal da tala do dedo. Irmãos, eu não conseguia mexer o dedo. E eu olhava para o dedo e dizia, mexe. E ele não mexia. E aí veio uma amiga e disse assim, olha, você ficou muito tempo com ele numa posição, você precisa ensinar de novo para ele. Eu falei, ensinar o dedo como se mexe, você vai pegar uma bacia de água quente. Teve alguém aqui na igreja esses dias que eu ensinei isso, não sei quem foi. Quem foi? Foi o João Vitor, né? Gostou tanto que quebrou o braço agora para fazer de novo. Eu falei, pega uma bacia de água quente, coloca uma toalha lá, vendo televisão, fazendo qualquer coisa, enrola a toalha na bacia de água quente e desenrola a toalha. Faz isso quantas vezes você aguentar. Irmãos, fiz 3 dias, o dedo voltou ao normal. Por quê, irmãos? Quando a gente descansa, a gente perde o quê? A agilidade. Na vida, e ouça isso, na vida espiritual, as coisas não são feitas em câmera lenta. Se você não tiver agilidade na vida espiritual para tomar decisões, você certamente vai ser destruído numa batalha. Você concorda comigo? Diga amém. Segunda coisa que eu poderia citar como consequência de um descanso é que quem descansa fecha os olhos. Irmãos, de olhos fechados, você se torna ainda mais vulnerável. De olhos fechados num campo de batalha, numa guerra, você certamente será vencido. Os nossos olhos se cansam, e aqui há um segredo espiritual para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós descansamos e os nossos olhos se fecham para coisas que eles precisam ficar abertos. Quem descansa, fecha os olhos. Olhe para aí o lado do seu irmão e veja se ele já está descansado. Meu irmão, você está com um olho já de sapo. Você sabe o que é um olho de sapinho? É aquele olho de quem está já contando os carneirinhos dentro da igreja. Terceira coisa, quem descansa, deixa o tempo passar. Quem descansa? Quantos irmãos aqui têm celular? Né? Muita gente não tem celular na igreja, né? Amém. Que bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você já colocou uma função que tem no celular chamado soneca? Você conhece como é que isso é uma desgraça, né, irmãos? O camarada bota o celular para despertar às 6:30 da manhã. E o bicho, ele é obediente.
pontualmente, que acontece 6h30, desperta. Aí o que é que você faz? Mais 10 minutinhos, soneca nele. Você consegue sonhar nesses 10 minutos. É ou não é assim, irmãos? Você consegue sonhar. Daqui a 10 minutos, 6h40, o celular desperta, e o que é que você faz? Soneca nele. Aí o que você faz? Ah, celular, mais 10 minutinhos, por favor. Nesses 10 minutos, você sonha de novo. E aí, das 6h50, o celular desperta de novo. O que você faz? Soneca nele. Só que de repente ele toca às 7 horas da manhã e você diz: meu Deus, eu tenho que estar às 7h30 no trabalho. Eu tenho que tomar banho em 10 minutos, me arrumar em 5 e em 5 sair de casa. Como meia hora faz falta, irmãos. Como meia hora faz falta. Sabe por quê? Quem descansa deixa o tempo passar. Tem muita gente descansando. O tempo está passando. E quando acordar, vai perceber a falta que fez. Um dia na igreja, um culto que perdeu, uma consagração que não veio, uma reunião que faltou. Sabe por quê? Está apertando, sabe qual botão? O botão da soneca. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: ó, eu acho que o pastor falou isso para você, porque não foi para mim não. Havia uma guerra em Jerusalém, irmãos. Havia uma guerra em Jerusalém. Olhe para mim agora. Havia uma guerra travada em Jerusalém. Você sabe o que era morar em Jerusalém? Morar em Jerusalém era você lavar a roupa de manhã, colocar no varal para estender e secar, e quando voltasse, no final da tarde, para pegar a roupa, não tinha mais roupa. Sabe por que não tinha mais roupa? Porque a cidade não tinha muros. Entrava naquela cidade qualquer pessoa. A cidade não tinha ordem. Por que não tinha ordem? Os juízes que julgavam nas portas daquela cidade não podiam julgar, porque não tinham muros, não tinham portões. A cidade era uma cidade sem leis, sem o cumprimento das leis. A cidade era uma cidade totalmente sem segurança. Você saía de casa pela manhã para fazer alguma coisa, e quando voltava, de repente, dava conta de que as coisas foram mexidas, foram roubadas. Assim era a tal da Jerusalém. Havia uma guerra instalada. Os muros daquela cidade estavam destruídos. Eles precisavam reerguer os muros. Eles precisavam colocar de pé novamente os muros daquela cidade. Então Neemias vai até o rei e pede autorização para que ele possa começar esta obra. A obra de reerguer os muros de Jerusalém. Pastor, por que nós devemos ter muros na nossa vida? Bem fundamentados, bem alicerçados, porque os muros definem limitações. Os muros marcam a zona de segurança da sua vida. Os muros, eles vão impedir que qualquer coisa invada a sua vida e destrua aquilo que você levou muito tempo para construir. Os muros têm esta definição. Eu não sei se na sua casa tem muro, mas com certeza este muro foi construído para delimitar um território, para lhe dar segurança, para que você possa preservar aquilo que você levou um tempo para construir. Só que não haviam muros. Não havia em Jerusalém esta delimitação. Era uma cidade abandonada. Não havia segurança. Ninguém queria colocar a mão para recolocar de pé os muros de Jerusalém. Então Neemias
aceita, inspirado por Deus, este desafio. E você precisa ler toda a história, eu não posso aqui gastar um tempo falando sobre tudo isso. Neemias vai e recomeça esta obra. Neemias vai e junta todo o povo de Jerusalém, o povo compra este projeto e todos começam a trabalhar. E o texto que nós lemos fala de um povo que tinha uma necessidade. Diga comigo, uma necessidade. Uma necessidade que não parou enquanto não terminaram a obra. Essa necessidade, irmãos, fez com que eles, junto com Neemias, começassem a obra. Começaram então a reconstrução dos muros de Jerusalém, e no meio do caminho aparecem Sambalate, Gesem e Tobias. E começa agora a tentarem interferir neste projeto de reconstrução. Então, irmãos, o que é que Neemias faz? Neemias entende, eu estou numa guerra, e nessa guerra que eu estou, eu não posso brincar, não posso descansar, eu não posso viver um momento de relaxamento espiritual, eu não posso ter descanso porque estou em batalha, eu não posso brincar com o meu adversário, eu não posso perder o senso de urgência. Então Neemias reúne a turma e diz assim: olha, quero dizer uma coisa para vocês, todos nós vamos voltar para o muro. Para quê? Para descansar? Não, nós vamos voltar ao muro para trabalhar. E enquanto todos os homens estão fazendo um pedaço da obra, a metade deles vai estar o quê? Com lanças, com espada, com escudo. Para quê, pastor? Vão estar preparados para qualquer tipo de ataque contra esta obra. Então, não era um turno. A metade trabalhava e a metade descansava. Não, a metade trabalhava e a outra metade também trabalhava. Eles estavam vigiando a obra, eles estavam vigiando os riscos que aquele projeto estava sofrendo. Sambalate, Gesem, Tobias não queriam que o muro fosse reconstruído. Você está comigo até aqui? Diga amém. Amém. Então Neemias diz: olha, vocês que estão trabalhando, quero compartilhar com vocês, com uma mão, vocês vão começar a trabalhar reconstruindo os muros, e a outra mão, você sabe o que vocês fazem? Carreguem com vocês uma espada. Pastor, por que Neemias, homem de fé, homem de Deus, dá esta instrução aos seus soldados? Por quê, pastor? Sabe por quê, querido? Porque se de repente o homem que está do meu lado tocar a trombeta, larguem o tijolo, larguem o cimento, larguem tudo e desembanhem a espada e vamos guerrear, vamos lutar, vamos trabalhar agora para que não haja impedimento e esse muro fique de pé. Irmãos, Neemias, em outras palavras, está dizendo ao seu povo, ao povo de Jerusalém, Neemias está dizendo aos homens trabalhadores, aos soldados: nós não vamos descansar enquanto isto não estiver pronto. E aqui eu oro, irmãos, e vejo que esta guerra de Neemias precisava muito mais do que tijolo. Esta guerra de Neemias precisava muito mais do que espada. Esta guerra de Neemias precisava muito mais do que um arquiteto. Esta guerra de Neemias precisava muito mais do que pedreiros e soldados. A guerra de Neemias, esta guerra precisava de ação. Queridos, nós precisamos entender, compreender, ver, muito mais do que o texto está apenas nos falando. A guerra travada por Neemias para a reconstrução dos muros não necessitava apenas de resolver problemas materiais. Eles precisavam agir. Ore ao Senhor e descruze os seus braços. É o que Neemias está dizendo. Você quer, irmão, ter vitória sobre as suas guerras? Você precisa agir debaixo da direção de Deus. Você quer ter vitória sobre os seus conflitos? Você precisa não só orar,
você precisa agir. E nós temos um grave defeito, um péssimo hábito. Nós oramos quando temos que agir e agimos quando temos que orar. A guerra que você está enfrentando precisa de oração, precisa de jejum, precisa de uma vida no altar, mas ela também precisa de ação. Você está comigo até aqui? Diga amém. A guerra de Neemias precisava não só de ação, mas a guerra de Neemias precisava de discernimento espiritual. Por quê, pastor? Neemias é um camarada fantástico. Neemias é um camarada daqueles que a gente gosta de ficar do lado, em silêncio, deixando ele falar e aprendendo com o que ele fala. Neemias, então, num momento daquela luta, daquela batalha, do conflito, Sanbalate, Tobias e Gesem diz assim para Neemias: Neemias, temos um convite para fazer a você. Manda um recado para ele: olha, nós estamos te esperando na planície de Ono. Precisamos conversar com você. Detalhe: a planície de Ono ficava fora de Jerusalém. E Neemias, naquele momento da guerra, da luta, da batalha, ele manda um recado para Sanbalate, Tobias e Gesem e avisa a eles que eu estou numa grande obra e não posso parar. Discernimento espiritual. Você quer ter vitória, meu irmão, sobre as suas lutas, sobre as suas guerras? Diga amém. Aprenda a ter discernimento espiritual. Tem muito Sanbalate, tem muito Tobias, tem muito Gesem, que é inimigo travestido de amigo. Tem muito Sanbalate, tem muito Tobias, tem muito Gesem, que todos os dias estão dizendo assim para a gente: vamos na planície de Ono. Sabe para quê? Para te tirar da sua Jerusalém. Sabe por que Neemias fala para não ir? Eu não posso sair de Jerusalém. Você sabe o que significa Jerusalém para Neemias? A minha casa de oração. É aqui que eu estou vendo Deus agir. Cuidado com os Sanbalates, com os Tobias e com os Gesems que estão te levando para a planície de Ono. Na sua batalha, você precisa ter discernimento espiritual. Como, pastor? Ora, busque ao Senhor. Não faça nada sem a direção de Deus. Faça como aquele homem de Deus, Ezequiel, que enquanto o povo estava perseguindo Ezequiel, você sabe o que ele estava fazendo? Orando. Estava ouvindo a voz de Deus. E em determinado momento cercaram ele, e ele diz: olha, maior é o que está conosco do que está com eles. E os olhos daquele servo de Ezequiel abriram, e ele viu todas as montanhas cercadas com anjos para lutar a favor do Filho de Deus. Tenha discernimento espiritual, porque senão, meu irmão, você vai perder essa guerra. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você: nesta guerra não se deve ouvir conselhos que não são conselhos vindos de Deus. Queridos, o que aparece de gente num dia de batalha, num dia de conflito, num dia de guerra, para querer dar sugestão, não está no gibi. E muitas das vezes essas sugestões não nos farão vitoriosos, mas nos derrotarão no meio de uma batalha. Aprenda isso, entenda isso. Coloca a mão em alguma coisa que Deus te mandou colocar e obedece, para você ver o que acontece. O que vai se levantar de gente para querer te impedir, para querer fazer com que você pare, para querer te desanimar, para fazer com que você não continue, não chegue do outro lado da margem, não está no gibi. Não está no gibi. Pessoas
situações, coisas se levantam para lhe dar conselhos que não vêm de Deus. Eu preciso agir, eu preciso ter discernimento espiritual, e numa guerra, eu preciso ouvir a voz de Deus. Portanto, queridos, quero deixar ao seu coração 3 verdades para você que está enfrentando uma luta, para você que está enfrentando uma batalha, e como diz aí muito crente no Brasil, para você que o inimigo está furioso contigo. Eu não sei se o inimigo está furioso contigo ou se ele já virou o seu amigo. Será que você pode perguntar isso para o seu irmão? O inimigo está furioso contigo ou ele já virou seu sócio? Sai para lá, pastor. Tem gente que faz sociedade com o inimigo, sabia, irmãos? Olha, diabo, eu não te incomodo e você não me incomoda. Tá bom assim? Registra-se em cartório e vamos viver felizes para sempre. Você está compreendendo, querido? Diga amém. Primeira coisa que eu quero semear no seu coração é que o descanso, o que é descanso para você, pode ser oportunidade que o diabo precisa. O que para você é descanso, para o diabo pode se chamar oportunidade. Tem um louvor, eu estava conversando ali com o irmão Maurício, que eu queria lembrar um trecho do louvor, e sabia que ele conhecia esse louvor. Diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. O que diz? Não é isso? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Irmãos, o que para você pode ser um descanso, para o inimigo pode ser a oportunidade que ele estava aguardando. Você sabe de uma coisa? Deixa eu aqui compartilhar com você uma coisa. Eu hoje recebi uma família no meu gabinete no final do culto. Pastor, eu estou querendo vir para a Igreja Nova Vida, estou debaixo de obediência, quero ser membro. Amém, conversamos. E eu estava conversando com ele, falando algumas coisas, e ele estava dizendo: pastor, eu conheço o senhor, conheço a Igreja Nova Vida. Na igreja que eu fazia parte, saí debaixo de bênção, amém. Eu fiquei 2 meses sem ir na igreja, e os meus pastores não me deram um telefonema. Eu não questiono isso, cada igreja funciona de uma forma. Aí eu falei para ele: meu irmão, você sabe o que acontece aqui na igreja? As pessoas falam assim: para de me telefonar, para de me procurar. Sabe por quê, queridos? Eu me preocupo muito quando alguém diz assim: pastor, vou precisar ficar 1 semana sem vir na igreja. Pastor, eu estou enrolado, não posso ir ao culto. É tanto trabalho, tanta situação, que eu não consigo ir à igreja. Eu fico preocupado, sabe por quê? O que é descanso para você pode ser oportunidade para o diabo. Eu me lembro de uma vez de um irmão que não está mais aqui na igreja. E ele chegou para mim no final de um culto e disse assim: pastor, eu preciso conversar contigo. Eu falei: pois não. Pastor, eu quero dizer ao senhor que eu preciso dar um tempo do ministério de louvor. Eu estou um pouco cansado. Eu estou um pouco sobrecarregado. E a verdade, pastor, é que eu estou muito desanimado. E eu acho que eu preciso descansar um pouquinho. Eu preciso dar um tempo. Eu disse para ele assim: olha, querido, o tempo pode trazer muito mais do que descanso. O tempo pode trazer problemas para a nossa vida. Mas tem pessoas que não querem ouvir a voz do pastor. Tem pessoas que entram dentro do gabinete apenas para comunicar o que já decidiram. E o que você vai falar? Tanto faz como tanto fez.
Ele deu um tempo do ministério de louvor. Você já deve pensar e imaginar qual foi o final. O que é tempo, o que é descanso, pode ser a oportunidade que o diabo está precisando. Segunda coisa que eu quero falar com você. Descansar pode significar desprezar a única coisa que pode ser determinante para a sua vitória. O que é, pastor? Ouça isso. O que o povo de Jerusalém precisava naquele momento não era de comida. O que o povo de Jerusalém naquela hora precisava não era de oração. O que o povo de Jerusalém naquela hora precisava não era de conforto. O que o povo de Jerusalém precisava para a sua vitória naquela hora era que os muros estivessem reerguidos, as portas estivessem no lugar. Ou seja, descansar no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, pode significar desprezar a única coisa que pode determinar a sua vitória. Ou seja, meu irmão, como nós temos habilidade para desprezar aquilo que pode nos salvar. Desprezamos quem realmente quer o nosso bem. Desprezamos realmente quem nos ama. Desprezamos realmente quem com as verdades está tentando nos salvar. Desprezamos quem realmente está lutando e se esforçando para que haja mudança na nossa vida. Desprezamos, descansamos, desprezamos as coisas que podem ser determinantes para a nossa vitória. Você acha que às vezes eu chego aqui na igreja e falo assim: irmãos, nós vamos levantar aqui um clamor, vamos orar por essa situação, nós vamos aqui entrar num jejum, vamos entrar numa sexta-feira de oração para alguma coisa, alguma situação. Você acha que o seu pastor tem a cara de pau de chegar aqui e tentar te emocionar, tentar te convencer de alguma coisa para que você apenas saia da sua casa e venha à igreja, ou para que o pastor chegue daqui de cima e veja a igreja cheia? Não! Eu estou sendo aqui usado por Deus para dizer: valorize aquilo que pode lhe trazer a vitória que você precisa. Descansar pode significar desprezar o que está sendo determinante para a sua vida mudar. Olha, eu vim aqui, Neemias, propor para você uma construtora. Você não precisa do seu povo trabalhar, não. Uma mão no tijolo, a outra mão aonde? Na espada. Qual é a sua espada hoje? É uma, como diz um ditado, é um olho na guerra e o outro olho na palavra. Um olho na guerra e o outro olho, Deus fala comigo. Lá vem aquele cidadão de novo, que só traz problema. Mais uma vez essa situação no meu trabalho, Deus fala comigo, eu preciso agir. Algum adolescente hoje me perguntou, foi o filho do diácono Januário, Israel, cadê o Israel? Está na geração vida? Pastor, você fala sozinho? Eu falei, falo. Falo. Eu ando pela igreja de vez em quando falando sozinho. Espírito Santo, essa semana eu tenho isso para resolver, Deus fala comigo, daqui a pouco eu estou falando em línguas estranhas. Ah, Senhor Deus, transforma essa situação. Pastor, você está maluco? Não estou não. Sabe por quê? Eu estou deixando o Espírito de Deus trabalhar em mim, através de mim, áreas determinantes para a minha vitória. Uma certa vez eu fui num congresso de adoração e encontrei a pastora Ludmila Ferber. Primeira vez que eu vi isso, eu falei assim: essa mulher é doida. Ela desceu a escada para ir ministrar o louvor, e a pastora Ludmila estava assim, de cabeça baixa, andando. Erebe canta na baixuri, anda lá baracei, canta. Eu falei: meu Deus do céu, essa mulher não é normal. Hoje eu entendo. Ela estava dizendo: Espírito, ministra a minha vida aquilo que o teu povo precisa hoje. Essa semana eu estava cortando a grama da igreja,
E estava ali, Espírito de Deus, fala comigo. Senhor, fala comigo. Às vezes eu estou em casa e estou lá em espírito de oração. Deus fala comigo. E como isso acontece em casa? E às vezes eu estou, já aconteceu por várias vezes, eu estou no banheiro tomando banho. Não tem como pegar papel e caneta debaixo do chuveiro para anotar alguma coisa. E eu dou um grito em casa: Gisele, chega aqui por favor. Anote essa frase para mim. Me lembra isso e aquilo. No final eu preciso anotar uma coisa. Porque, irmãos, nós desprezamos muitas coisas que podem ser determinantes para a nossa vitória. A última coisa que eu quero dizer a você. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Amém. Em tempos de guerra, lute. Em tempos de paz, não descanse, vigie. Quer ouvir uma verdade, meu amigo? É essa. Em tempo de guerra, lute. Em tempos de paz, não descanse, vigie. Fala isso para o teu irmão aí ao seu lado. Fala, meu irmão, em tempo de guerra, lute. Seu irmão está o quê? O que seu irmão está pensando? Agora, em tempo de paz, pastor, o senhor está pregando, eu não estou nem aí. Estou descansando aqui no Senhor. Descansa mesmo, irmão. Em tempo de guerra, lute. Em tempo de paz, não descanse, vigie. Sabe o que Neemias está dizendo para o povo? Até agora, não houve nenhuma guerra física, nenhum contato físico, mas olha, mão na espada. Porque se alguém se levantar para impedir a gente de continuar a obra, não mire no pé, não mire na mão, não mire no dedo. Mira, sabe aonde? Na cabeça. Em tempo de guerra, meu irmão, lute. Em tempo de paz, não descanse. Vigia. Vigia. Eu posso dizer a você, deixa para descansar no céu. Deixa para relaxar no céu. Aqui na terra, não descanse. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Profetiza sem parar. A sua luta, Deus vai recompensar em nome de Jesus. Você sabe o que acontece? O povo vai, ergue os muros. E alguém chega diante dos muros e diz assim: não é possível que eles conseguiram. Não é possível. Sabe, irmãos, eu creio muito no sobrenatural. Eu creio que aqui, enquanto eu estou ministrando, eu estou certo que Deus está incomodando muitos corações aqui nessa manhã, essa noite. Está dizendo, meu irmão, você começou a descansar, para de descansar. Você baixou a guarda, meu irmão, levanta a guarda para você não tomar um cruzado de direita do diabo. Meu irmão, você teve uma vitória, e há um hábito nosso, depois de uma vitória a gente sempre descansa. Depois de uma conquista a gente sempre relaxa, e quando a gente relaxa, o descanso para nós é a oportunidade que o diabo precisa. Hoje pela manhã eu falei aqui, vidas almáticas. O diabo sabe realmente quem é almático, e quem é almático está toda hora descansando e o diabo está manipulando. Sabe por quê? Baixa a guarda. Relaxa para você ver. Sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão? Você está passando por luta, você está passando por guerra. Não descanse. Não pare de lutar. Se está tudo em paz, meu irmão, não descanse. Vigie. Fica com uma mão no seu trabalho e a outra mão, sabe, fica onde? Na espada. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos.
Eu desejo hoje orar por você. Você que está com os olhos fechados nesta noite, não está com os olhos fechados para descansar. Você está com os olhos fechados nessa hora para que você possa perceber qual é a sua real situação. Qual é a sua realidade? Eu gostaria de orar hoje por pessoas que nessa noite estão passando por lutas familiares. Pastor, eu não sei mais o que fazer dentro de casa. Eu estou dizendo para você, não descanse. Se está tudo em paz, não descanse, vigie. Se está em guerra, lute. Não contra alguém da sua casa. Lute. Parou de lutar por quê, meu irmão? Quero dar essa palavra para você. Deus está esperando você arregaçar as mangas novamente e voltar a lutar para Ele te usar para a reconstrução dos muros que foram derrubados na sua vida. Está todo mundo, está tudo invadindo a sua vida, está tudo invadindo a sua realidade, está tudo roubando aquilo que Deus te deu. Você está em guerra, não pare de lutar. Se está tudo em paz, não descanse, vigie. Quero orar por você que está enfrentando lutas familiares. Quero orar por você também que tem encontrado uma barreira, uma dificuldade e coisas na sua vida que precisam realmente acontecer, não tem acontecido. Tem um exército que está te derrotando. Eu não sei o nome, o Espírito de Deus sabe e pode trabalhar na sua vida nessa hora. E você também sabe, pode deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu sou apenas um canal de Deus aqui nessa noite. Sou apenas um canal do Espírito Santo. Eu não posso ver aquilo que talvez o Espírito está vendo no seu coração, mas eu posso ser usado para dizer a você: deixe o Espírito de Deus hoje trabalhar na sua vida, para que barreiras sejam superadas. Eu quero orar por você que está dizendo hoje: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu descansei. Eu descansei. Não deveria ter descansado. Fechei os olhos, perdi tempo. Hoje eu preciso recomeçar. Você vai ficar de pé onde você está. O Espírito de Deus está falando no seu coração. Quero orar por você. Você vai começar essa segunda-feira, meu irmão, dizendo: eu não vou descansar. O diabo vai se levantar, o inferno todo vai se levantar, mas eu sei que maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim, Senhor Deus. Eu vou começar essa segunda-feira com os olhos bem abertos. Eu vou começar essa segunda-feira ouvindo a voz de Deus. Eu vou começar essa segunda-feira andando sobre a palavra de Deus. Não descanse. Os muros na sua vida estão destruídos. Você precisa colocar ele de pé, para o diabo não continuar invadindo a sua vida e fazendo você de gato e sapato, frustrando aquilo que Deus quer para a sua história. Se você está enfrentando guerras, lutas, você vai se colocar de pé e vai dizer: Deus, fortaleça as minhas mãos para essa batalha. Que o seu Espírito venha inundar o meu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas. Muitas vidas nesta semana vão enfrentar batalhas que já estão enfrentando há algum tempo. Muitas vidas nesta semana vão começar a enfrentar lutas mais uma vez. Eu te peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor foi com Neemias, quando os muros precisavam ser reerguidos. Pai, nesta noite nós oramos e pedimos, Senhor, que os muros destas vidas que se colocaram de pé comecem a se reerguer nesta noite, Pai. Que os alicerces, Senhor Deus,
destas vidas, Senhor Deus, nesta noite, possam estar, Senhor Deus, fundamentados na Tua palavra. Que este irmão possa dizer: Deus, daqui para frente eu não descanso, daqui para frente os meus olhos estão na guerra, os meus olhos estão na Tua palavra, Senhor. Eu não estou brincando de guerrear, eu não estou brincando de lutar, eu entrei nessa batalha para vencer. E se Jeová é meu cavaleiro, eu sei que, Senhor Deus, tudo aquilo que se levantou contra o Senhor vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aquilo que se levantou contra esta vida, aquilo que se levantou contra esse irmão, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, que seja envergonhado, Senhor Deus, e o Teu nome seja exaltado através da vida desses irmãos que se colocaram de pé. Que o nome do Senhor seja glorificado, assim como foi na vida de Neemias. Que todos possam olhar e dizer: eu não sei o que aconteceu, o muro foi reerguido. Mandar um recado para eles, para dizer que foi Deus que nos fez bem-sucedidos nesta guerra. Que seja na vida desses irmãos, que eles possam dizer: o segredo disso tudo, Deus nos fez bem-sucedidos. Que essa seja a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém.